Essa é a nossa primeira aula de tipografia. Por que essa aula é tão importante? Lembra que na aula de tipos de logo, você viu que uma das possibilidades da criação de logotipo era você criar a partir da tipografia, apenas tipografia. Por isso que você precisa dominar a tipografia, assim como você domina a criação de símbolos. Então, como você pode criar com apenas um logotipo apenas com tipografia, você precisa ter o domínio adequado. Essa aula eu decidi gravar diretamente no Illustrator, para ficar um pouco mais dinâmico e diferente para você. Ao longo da aula eu vou estar manuseando algumas ferramentas aqui no Illustrator, mas não se preocupe quanto a isso. Você tem uma aula aqui no curso só disso, só de ferramentas, só para aprender realmente a mexer no Illustrator, aprender as ferramentas, aprender menu, aprender tudo que você precisa aqui dentro do software. Então, não se atente a isso, se atente ao conteúdo, ao que está escrito, ao que eu estou passando para você e esquece um pouquinho aí essa questão de ferramentas. Tranquilo? Vamos lá. Primeira coisa é entender o que é tipografia. Tipografia é o estudo, criação e aplicação dos caracteres, estilos, formatos e arranjos visuais das palavras. Então, a tipografia, ele é o estudo, ele é a própria criação, ele é a aplicação dos caracteres, é questão de estilo das palavras, das formas, dos arranjos, ou seja, das combinações das letras, das palavras, tudo isso é tipografia. Tipografia vem do grego typos, que significa forma, e graphein, ou graphene, que significa escrita. Então, é você escrever realmente com o uso das formas. Eu separei para você 3 palavras que são super importantes no estudo da tipografia, que é o tipo, o caractere e o glifo. O que é o tipo? O tipo é o desenho da forma das letras. É o desenho das formas das letras. Então, é o desenho da letra. O que é o caractere? É cada letra, símbolo, número e pontuação que compõe uma palavra ou uma fonte. E o que é o glifo? O glifo é a expressão gráfica de um caractere específico. Então nós vamos ter o tipo, o caractere e o glifo. E o que é isso? Vou mostrar isso a você na prática. A teoria é uma coisa, vamos para a prática para ficar mais fácil de você compreender. Eu separei aqui uma fonte, a Autolova, e aí a gente vai aplicar esses conceitos que a gente viu aqui. Primeira coisa, o que é o tipo? O tipo é esse desenho, todo esse desenho que essa fonte tem, ó, toda essa curvatura, esse desenho, esse molde dela, isso é o tipo da fonte. Isso é o que caracteriza como tipo. O que é, Eliabe? O que seria então essa outra parte que é o caractere? Quais são os caracteres desta fonte, da Autolova? Tá aqui, eu botei todos para você aqui do lado. Então temos aqui o A, B, C, D, o alfabeto, temos o alfabeto maiúsculo, o alfabeto minúsculo, temos aqui alguns ponto de interrogação, porcentagem, os números, tudo que faz parte da fonte aqui, isso é o caractere. São os caracteres da fonte. E o que seria o glifo? O glifo, como eu coloquei aqui, é a expressão gráfica de um caractere específico. Então, esse caractere, por exemplo, o G, qual é o glifo? Ele tem variações, ó. Tá vendo? Então, isso aqui são os glifos, ó. São as variações que eu vou ter dessa letra em específico. Então, isso é o glifo. Ficou fácil? Tipo é o formato, é o desenho das formas das letras. O caractere é a letra, símbolo, número, tudo que compõe aqui a fonte, né, ou compõe a palavra. Tem o glifo, que é a expressão gráfica de um caractere. Então, esse aqui é um glifo, é um exemplo de glifo. Aqui vai ter outro glifo. Então, são as variações, esses desenhos que você vai ver na fonte. Então, são essas variações da fonte, são os glifos que a fonte possui. Então, eu acho que até aí tá tranquilo. Depois disso,
eu quero que você entenda, na parte de tipografia, as partes que compõem uma letra. A letra, na tipografia, ela tem algumas nomenclaturas. Vamos ver alguns exemplos. Na letra A, aqui, por exemplo, nós temos essa partezinha aqui de cima. O vértice, nós chamamos de vértice. Isso aqui no meio é a barra. Aqui é a serifa, esse desenho que passa, ó, é a serifa. Essa parte aqui de cima do N, ó, essa dobrinha aqui, ó, é o ombro. Aqui, essa partezinha que junta essa parte com essa, que junta com a haste, é a junção. E aqui, ó, é o bojo da letra. Aqui para a parte de cima é o ombro, na frente é o bojo da letra. Aqui é o terminal, a terminação da letra. Aqui é a haste, então tudo isso aqui é haste, ó, certo? A haste. Temos a perna para baixo, o braço para cima, a espinha, essa parte aqui do meio, ó, é a espinha. A abertura, aqui, ó, a abertura, podia até colocar aqui para não confundir com contraforma, a abertura da letra, a espora da letra, essa partezinha aqui, ó, é a espora da letra, essa saídazinha. Aqui é a contraforma. O que é a contraforma? É esse preenchimento aqui da letra. Todo preenchimento da letra é a contraforma. Esse que está de vermelho aqui. Então, ela não existe na letra. É apenas, eu coloquei aqui para exemplificar. Então, se eu preenchesse, essa parte que está preenchida aqui de vermelho, seria a contraforma. Aqui no Q, ó, tem a cauda. Aqui no G, nós temos a orelha, a ligação, né? A ligação. Aqui é o gancho, o loop. Então, existem outras nomenclaturas, sim. Às vezes até o nome desse gancho, por exemplo, loop, pode variar. Alguns chamam de gancho, outros chamam de loop. Então, ao longo do estudo da tipografia, você pode ver algumas variações de nomenclaturas. Esses nomes podem variar, podem surgir outros nomes. Então, é só para você se familiarizar com esses nomes, para quando a gente for para a prática, para quando você for ver alguma coisa sobre tipografia, for estudar mais um pouco, for ver algum livro, então você já vai saber que esses nomes existem e eles já vão ser familiares para você. Então, eu acho que deu para entender aqui. De qualquer forma, esse material vai estar disponível aí no curso para você baixar. Na partezinha de baixo vai ter para você fazer o download desse material. E aí você pode estudar com mais calma, revisar, tá? Então, fica tranquilo quanto a isso. Mas eu acho que deu para você entender que esses nomezinhos são importantes que você conheça para você saber se comunicar quando estiver falando sobre tipografia. Até para fazer um charmezinho com o seu cliente, né? E aí vemos a métrica, a parte da métrica. Eu tenho aqui esse H, X, G, H, F. Isso aqui vamos dizer que seja uma palavra. E essa palavra, ela tem certas alturas. Então, essa parte de baixo, a mais baixa de todas, ou seja, a última parte que toca essas perninhas aqui, ó, tá vendo? Essa haste aqui, ó, a última parte que toca a haste, essa haste, a última parte que toca o loop é linha de descendente. Então, a linha de descendente é a linha mais baixa do corpo da palavra, do corpo total. Então, a linha descendente é a mais baixa. Depois tem a linha base, onde fica a grande maioria, a grande maioria das letras ficam nessa linha base aqui. Temos a altura de X. O que é a altura de X? Você vai escutar muito isso quando você está estudando tipografia. O que é a altura de X? A altura de X é o X minúsculo. Então, ele tem uma altura, certo? Então, isso aqui, ó, é a altura de X. A altura da capitular, ou seja, a maior altura do maiúsculo. A maior altura do maiúsculo é a altura da capitular. E o que é a linha de ascendente? É esse pedacinho aqui, ó, depois da altura da capitular, o que passa é ascendente. O que vem abaixo da linha base é descendente, o que vem acima da capitular é ascendente. E aí vem a pergunta: Eliabe,
Para eu ganhar dinheiro com logotipo, para eu ser reconhecido pelo meu trabalho, eu preciso saber disso? Teoricamente, não. Saber o que é uma linha descendente, uma linha capitular, altura de X, isso é algo que vai fazer aqui você se sentir mais confiante na hora da criação. Porque aí você não está criando no aleatório, você sabe o porquê de cada coisa. E se você um dia for questionado numa apresentação do cliente, for mostrar uma tipografia, se você não fizer um símbolo, for fazer apenas uma tipografia, você tem que ter argumentos para você falar ao seu cliente por que você escolheu só tipografia e o que tem nessa tipografia, o que a torna tão especial. Então, por isso é interessante você como designer, se você comprou esse curso é porque você quer ser um designer profissional, você quer sair do amadorismo. Então, para sair do amadorismo, é interessante que você conheça alguns nomes que fazem parte desse mundo. Então, eu estou colocando aqui para você, que você vai ter o arquivo para você rever, revisar tudo isso. Eu estou colocando porque são as coisas mais importantes. Eu até estou deixando de lado algumas informações, outras informações, porque eu dividiria isso aqui em 10 aulas. Então eu estou colocando somente o que importa, o que realmente vai ser necessário para você. Não vou contar uma história. Eu quero que você saiba aqui o que realmente é importante e o que é mais utilizado na linguagem da tipografia. Esse é o meu objetivo nessa aula. E então, agora nós vamos para as categorias. Existem algumas teorias, umas mais antigas, outras mais modernas. Eu coloquei aqui três tipos de fontes que você vai encontrar. Você vai encontrar fontes cursivas, você vai encontrar fontes serif e as fontes sans serif. Eliabe, o que é isso? Não estou entendendo nada. Tudo bem, tranquilo, vamos com calma. Cursiva, ela é meio que autoexplicativa. Tenho certeza que você não está com dúvida do que é uma letra cursiva, mas de qualquer forma eu vou explicar com calma para você. De modo geral, isso aqui é cursiva, isso aqui é com serifa e isso aqui é sem serifa, certo? Cursiva, serifa, sem serifa. Ok? Vamos então descer agora. Vamos para cursiva. O que é cursiva? Uma fonte cursiva é aquela fonte que você percebe mais a presença da mão, tá? Então ela vem da caligrafia, então ela é cursiva porque ela tem muitas curvas. Então ela lembra o desenho, lembra alguém escrevendo, pegando um lápis, uma caneta e escrevendo. Então isso é cursiva. Ela é o estilo de fonte que mais tem a presença da mão humana na sua formação. Eu coloquei aqui alguns tipos de fontes para você ver. A Laugh and Smiling, a Midnight Signature, a Simplicity. Então são três tipos de fontes cursivas. Eu acho que isso aí é bem tranquilo para você compreender. E aí nós chegamos na serifa. Aqui eu preciso da sua total atenção para que você compreenda o que é serifa e as suas variações. Serifa são esses prolongamentos das letras. Eu até circulei aqui para ficar mais fácil para você. Ó. Essas terminações. Você vê que a letra ela termina e vem um prolongamentozinho, ó, dessa letra, uma extensãozinha da letra. Isso é serifa. Eliabe, todas as serifas elas são iguais? Não. E é isso que é o objetivo dessa aula, dessa parte da aula, é você entender que serifa não é tudo igual. Quem não estuda design, quem apenas vê algumas coisas por aí, acha que serifa é uma coisa, sem serifa é outra e acabou. Não. A serifa ela pode ser humanista e pode ser moderna. Então, o que acontece? Cada serifa dessa aqui, estilo de serifa, passa uma mensagem diferente. Então quer dizer que eu posso ter duas fontes serifas e cada uma delas significar uma coisa. E se você não souber, você vai usar achando que está usando uma fonte moderna. E na verdade está usando uma fonte super antiga, super tradicional. Então isso é importante. Você vai ver numa aula na frente falando sobre a mensagem que você quer transmitir com sua fonte. Então, para eu saber a mensagem que eu quero transmitir com minha fonte, eu preciso ter o conhecimento técnico. E é isso que eu estou te passando aqui. Então, você já entendeu o que é serifa.
E agora você vai saber que existe uma serifa humanista e uma serifa moderna. Eliábio, como eu vou saber? Vamos lá. Eu coloquei aqui algumas observações que eu julgo serem importantes para o entendimento do que é uma serifa humanista e o que é uma serifa moderna. Eu estou colocando aqui os extremos, a humanista e a moderna. Mas você ainda tem as transicionais, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque elas são muito parecidas com as humanistas. Ela é apenas uma transição entre a humanista e a moderna. Vamos focar no ponto A e no ponto B, na humanista e na moderna. A humanista, ela tem a base aqui, ó, da serifa mais côncava. Ela tem pouco contraste ou um contraste médio entre as hastes. Então, a base é côncava. O contraste das hastes aqui, ó, ela não é tão grande. Ah, Eliabe, mas ela tô vendo que está muito grande. Mas ela tem pouco ou um contraste médio. Esse aqui, no caso, seria um médio, tá? Você ainda vê um certo contraste. Tem umas que é muito pouco contraste entre uma e a outra. Ou seja, duas bem grossas, dependendo da fonte. Essa aqui é a Garamond. A Garamond, ela tem essa característica. Além disso, a junção aqui, ó, não é tão fina. Ela existe, ela é fina, tá? Não é tão fina, mas ela tem essa junção aqui mais abrupta. Você vê essa junção mais abrupta. E a humanista, por quê? Porque ela ainda tem um pouco da presença da mão humana. Ela ainda não chegou no tempo da história em que ela foi se tornando mais geométrica. Não, aqui ela é bem humana. Então ela tem mais traços humanistas. Já está dizendo, né? Traços manuais. Não é como uma cursiva, claro. E aí, nós vamos então para a moderna. Olha a diferença, vou colocar um do lado do outro para ficar mais fácil. Aqui você vai entender por que tem pouco contraste. Olha a diferença do contraste dessa haste para essa daqui. Então veja que ela tem alto contraste e pouco contraste aqui se comparado a essa. E olha a base. A base é bem fina. A base é bem fina. Essa aqui é a Garamond, essa aqui é a Didot. Então, ó, a Didot é super fina. A junção também é bem fina aqui, ó. Você vai ver essa parte todinha aqui da junção. Para ligar isso aqui, ó, a isso. Então, tá vendo que aqui é bem... esse busto aqui, essa ligação desse busto com essa haste, ela é bem fininha, se comparado a essa daqui. Embora as duas sejam serifas, a humanista, ela passa a ideia de sábia, autoritária, tradicional, séria, sóbria, poderosa, líder, conservadora. Enquanto que a moderna, ela é sofisticada, ela é luxuosa, ela é requintada, ela é nobre, sensual, desejada, apaixonada, refinada. Então, você vê a diferença de uma para outra. E eu vou exemplificar isso aqui ainda melhor para você, aplicando essa fonte para você poder entender a diferença. Então, olha só, eu tenho aqui a humanista, eu tenho aqui uma meio termo que seria a transicional, lembra que eu falei que existe, então eu coloquei aqui para você ver. Então eu tenho aqui ela 100% humanista, eu tenho aqui ela mais transicional e tenho aqui ela com esses traços muito mais elegantes e modernos. Você percebe a diferença da humanista e olha a diferença para a moderna. Então olha a diferença que você vai ver de uma dessa para essa. Então, você consegue... Deixa eu melhorar aqui isso. Então, você consegue perceber a diferença dessa para essa, da transição que foi acontecendo de uma para outra. E aí, nós chegamos, então, na sem serifa. O que seria a sem serifa? Veja que naquela outra eu tinha prolongamentos. Essa eu não tenho. Elas são retas. Ó. Terminou aqui a fonte, terminou a letra. Terminou a letra, ó. Reto, tudo reto. Eu não tenho mais agora aqueles detalhezinhos que eu tinha na outra. Então, elas são sem serifa. Sem serifa. E aí ela pode ser humanista e pode ser geométrica. A humanista, a sem serifa e humanista, perceba aqui que ela continua com pouco contraste. Lembra que eu falei que era um contraste, era pouco ou médio? Olha essa aqui, ó. A Gill Sans. Olha a Gill Sans. Então, pouco contraste,
Você vai ver aqui. A junção, ela é bem mais grossa, ó, ela é grossa. Tem essa curvaturazinha aqui, ó, essa terminaçãozinha super elevada, essa curvatura. Então ela é amigável, ela é versátil, ela é natural, amistosa, sutil, comum, humana, acessível. A sem serifa ela é mais fácil de trabalhar, porque a sem serifa ela meio que cabe para tudo. Tá? Ela é mais fácil de ser encaixada, mais fácil de ser utilizada, mas em muitos casos a serifa ela vai ficar, somente a serifa moderna, ela vai ficar muito mais elegante do que uma sem serifa. E aí você tem que ver a aplicabilidade de cada uma. O que seria então a geométrica? Então, a geométrica, ela tem total ausência da mão humana. Então, cada vez menos presença da mão humana. Então, da que a gente tinha visto ali, daquela tipografia humanista serifada, séculos depois, nós temos a humanista e a geométrica, que seria o extremo sem serifa, que é altamente... Ela excluiu a presença da mão humana. Então, o que é que aconteceu aqui? Ela é geométrica porque ela segue as formas. Veja que os traços são retos, as juntas são grossas, as junções são bem grossas. Ela lembra aqui as formas geométricas. Aqui, ó, ela é bem triangular. Então, olha só a letra E na fonte Futura. Então, ela é o que é que você olha para cá? Você vê o quê? Você vê um retângulo. Observa. Ela nada mais é do que um retângulo. Então, são fontes que são construídas a partir de formas geométricas. Aqui você vai ver um triângulo. Se você pegar o O, você vai ver que o O do futuro ele é um círculo bem feito, né? Um círculo mesmo. Ó. E você vê que o A também é mais circular. Então, a futura ela é um exemplo perfeito de fonte sem serifa. Não tem os prolongamentozinhos, aqueles detalhezinhos depois da letra. Além disso, ela é altamente geométrica, feita a partir de formas geométricas. Então, ao longo dos séculos, isso foi ficando cada vez mais... As fontes foram ficando cada vez mais geométricas e com menos presença da mão humana. E aí eu coloquei também 3 exemplos aqui para você. Nós temos aqui essa primeira. Deixa eu desagrupar. A primeira aqui, a Gil Sans, que ela ainda é humanista. Tem a Helvética, tem a Futura. Então você vê aqui que são fontes que estão em transição e chega ao ponto do Futura, que é uma fonte completamente sem intervenção humana, altamente mecanizada, vamos dizer assim. Ela se tornou baseada nas formas, né? Ela é criada baseada nas formas. Então é isso, espero muito que você tenha compreendido todo esse processo. É importante você entender agora os 3 tipos, você já conhece agora os 3 tipos de fontes, que são as cursivas, as com serifa e as sem serifas, e você agora sabe o significado das 3 categorias e vai saber utilizá-la da forma que... de acordo com o projeto que você estiver desenvolvendo para o seu cliente. Então é isso, siga para a segunda aula de tipografia.